Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como é que você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente. Bispo JR aqui no canal Hora de Oração, quero abençoar a tua vida e separamos estas 2 semanas iniciais do ano de 2022 para fazermos esse clamor e apresentarmos as nossas vidas. Eu quero louvar a Deus por cada uma das pessoas, dos amigos que já enviaram aqui os seus pedidos de oração. Estamos clamando, orando, apresentando a vida de cada um de vocês diante do altar do Senhor em nome de Jesus. E na quinta-feira, após o culto, às 21h30, nós vamos fazer uma mini vigília até 10h30, 11 horas. E eu quero que você participe. Vai estar ao vivo aqui no canal do YouTube e você é o nosso convidado também lá na igreja de Itapecerica, em nome de Jesus. Amém? E cada dia eu estou colocando aqui o clamor de um dos grandes servos de Deus que alcançaram grandes vitórias, grandes liberações e seguramente o caminho que eles seguiram foi o caminho do clamor, da oração e um caminho de humilhar realmente as suas vidas diante do Espírito Santo de Deus. E hoje eu quero falar com você sobre Neemias no capítulo 1, exatamente. Neemias no capítulo 1. Ouça, receba essa palavra, coloque essa palavra no teu coração e creia realmente que o clamor, a oração do justo muito pode contra os seus efeitos. Esses dias eu já falei da oração de Josafá, clamando ao Senhor, a oração do servo de Deus Daniel e hoje Neemias. Veja o que está escrito em Neemias no capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Veja comigo, Neemias 1:3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudirdes à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença de dia pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Meu Deus, queridos, Neemias estava diante de uma encruzilhada, diante de algo grandioso que Deus colocou em seu coração. Ele estava diante do início de uma nova jornada, de uma nova fase. Eu e você estamos diante do início de uma nova fase, diante de uma nova jornada. É início desse ano e nós temos que realmente consagrar as nossas vidas neste clamor na presença do Senhor. E Neemias, ele recebeu notícias dos seus irmãos que haviam viajado a Jerusalém sobre a miséria, o opróbrio, a luta espiritual, o descaso que toda Jerusalém estava sem proteções, estava desguarnecida, haviam crises tremendas, espirituais, crises de governo, crise de autoridade. E talvez alguma crise esteja nesse âmbito também sobre a tua vida. E o nosso desafio é nós nos posicionarmos para clamarmos como Neemias. Vem, diz o versículo 4, orando e jejuando na presença do Senhor. E ele vem invocar o nome do Senhor, lembrando de 2 coisas. Primeiro, a misericórdia de Deus e segundo, a aliança que o Senhor havia estabelecido. E que esta oração, esse clamor, esse jejum, esse pranto, seja também derramado hoje, agora, sobre a minha vida, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Veja o que Neemias diz na sequência. Ele diz assim, aqui a partir do versículo de número 7. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, pois não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome.
Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e às dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Meu Deus, o que estava acontecendo e o que se passava nesse momento era grandioso e era tremendo o que Neemias estava falando, começando por aquilo que está escrito, a confissão que ele estava fazendo dos seus pecados, se derramando e em arrependimento. Nós procedemos errado. Eu, Israel, a casa do meu pai. Ele não se isentou, ele não se eximiu, ele não se colocou acima, ele não achou que ele era o certo. Ele simplesmente se colocou na posição de um servo humilde, quebrantando o seu coração, apresentando a sua vida, pedindo para que o Senhor se lembrasse mais uma vez da misericórdia e da aliança, e como ele havia ordenado a Moisés, diz o versículo de número 8, se eles transgredissem e se espalhassem pela terra, o Senhor os acudiria, o Senhor daria graça a eles, o Senhor converteria de todo mal, o Senhor cumpriria mandamentos. Exemplo da oração de Daniel, como nós falávamos ainda ontem. E Neemias, ele ora no versículo 10 dizendo, esses ainda são os teus servos, falhos, errados, e talvez hoje nós possamos declarar a palavra do Senhor, onde está escrito que, ainda que eu seja infiel, o Senhor nosso Deus permanece fiel. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos para o nosso clamor. Neemias precisava de que o rei desse graça a ele e liberação naquela causa para que ele fosse então enviado a Jerusalém para fazer aquela obra. E Deus hoje está nos chamando nesta mesma dimensão e nesta mesma unção em nome de Jesus. Deus te dê graça, Deus te envie com bom êxito e você possa levar a termo a obra que Ele tem te chamado, te desafiado a viver. E eu faço hoje das palavras de Neemias a minha oração e o meu clamor. Nós, diante dos desafios, diante das causas, diante das aprovações que precisamos e das liberações, diante dos impossíveis, onde muitos estão de luto, muitos estão desempregados, muitos estão em situações de enfermidade, muitos estão em lutas e ataques terríveis de Satanás contra a sua casa e a sua família, tentando realmente destruir suas alianças, eu quero declarar em nome de Jesus. Venha a bênção do Senhor sobre a tua vida, para levantar uma palavra, para dispor o teu coração e para te renovar, porque Deus é Deus de ressurreição e vida em nome de Jesus. Amém? Deixe nos comentários o teu pedido de oração, compartilhe essa mensagem, continuaremos orando, clamando por você. E amanhã, quinta-feira, 21h30, eu te espero aqui ao vivo no YouTube ou na igreja para esse clamor conjunto que todos faremos ali com a igreja, com todos os pastores, diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus.